Vamos iniciar aqui nosso curso, curso de Física, né? Onde nós vamos ter aí a apresentação do que vem a ser a Física dentro do ensino médio, né? E quais são as suas divisões e como que a gente vai trabalhar dentro de cada área aí, né? Os requisitos, né? O que devemos fazer, ficar atentos para poder fazer com que essa disciplina seja uma disciplina extremamente simples, né? Interessante, né? Isso é importante, a gente passar a gostar dela, porque ela passa a ser algo mais leve e é mais tranquilo. E na realidade é isso mesmo, né? A partir do momento que a gente começa a entender, né, a gente começa a fazer as leituras, entender todo o processo, né? Se adequar bem na linguagem matemática, o curso passa a ficar bem mais tranquilo, tá? Então, primeira definição, né? A física é uma das ciências naturais, né? Nós temos química, biologia e a física, que foi uma divisão realizada mais para fins didáticos, né? Então, a física ela vai estudar os acontecimentos e os conceitos mais gerais da natureza, né? Como as interações, as forças, conservação de energia, todos os fenômenos que ocorrem na natureza que podem ser observados e, de certa forma, também podem ser reproduzidos, né? Uma das buscas, né, dos físicos é realmente conseguir ter o controle desses fenômenos e poder, em determinados casos, reproduzi-los de uma forma assim artificial, vamos dizer assim, né? Então nós temos a divisão da física, ela se divide em várias áreas, né? Nós vamos ter a primeira aqui, que é a mecânica, né? Mecânica vai estudar a física, vai se concentrar no movimento, né? Explicando desse modo como ele ocorre e quais são as suas características fundamentais. Né? A mecânica vai ser dividida em três áreas: cinemática, dinâmica e estática. Né? E a cinemática é a primeira área que a gente vai estar atuando, trabalhando e, a partir de agora, conhecendo um pouco mais. Tá? Nós temos a ótica também, né? Que é a parte que estuda os fenômenos provocados aí pela luz, né? Que é uma onda eletromagnética, né? Nós vamos ter a ótica geométrica e a ótica física. Tá? Hoje em dia já se fala também na ótica quântica, que é uma área que vai estudar o comportamento do quântico, né? O corpuscular da luz e de outras radiações, tá? Bem como as interações. Nós vamos trabalhar bastante com a ótica geométrica e depois onde a gente vai trabalhar com todos os fenômenos que ocorrem em função da luz, né? Como os fenômenos visuais, né? Projeção de imagens e outras mais. Temos a termologia, que é a que vai estudar os fenômenos relacionados ao calor, né? Temperatura, transferência de calor, equilíbrio térmico, transformações gasosas, mudança de estado, né? Mudança de estado físico. Né? Nós temos também aqui a ondulatória, tá? Que é uma área da física, cujo objeto está caracterizado nas propriedades dos fenômenos ondulatórios. Né? Aqui a gente vai conhecer as ondas mecânicas e vamos conhecer também as ondas eletromagnéticas, o comportamento delas, né? Das oscilações. É um ramo bastante interessante, mas a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? Temos a eletricidade, que é importantíssimo, né? Importantíssimo, né? Com o advento da eletricidade, a sociedade praticamente mudou, né? A partir da eletricidade, produção das lâmpadas, né? Então, os fenômenos elétricos, os circuitos elétricos, né? Então, são coisas que a gente vai trabalhar bem mais detalhado, importantíssimo, tá? Importantíssimo e que é bastante cobrado nos vestibulares aí também. Tudo bem? Então nós temos aí o magnetismo também, né? A gente finaliza praticamente o curso com o magnetismo e vai trabalhar aqui a relação da atração entre metais e ímãs, né? O ímã tem uma característica específica de atrair outros metais, né? Os chamados metais ferromagnéticos, né? E nós temos também a questão magnética do campo magnético da Terra. Também a gente vai estudar isso aí com mais detalhes, tá? Relatividade, né? Teoria da relatividade de Einstein, né? Nós vamos trabalhar aqui na parte da mecânica, né? A questão da velocidade, né? Que é uma grandeza relativa, né? E existem várias outras grandezas relativas, tá? E a gente vai trabalhar
minuciosamente em cada uma delas, de modo que é um curso bastante interessante e importante, né, para os vestibulares, né, importantíssimo, né, principalmente para quem está pensando aí em medicina, né, é uma das áreas bastante cobrada, né. E temos a quântica também, né, que temos aqui a física quântica, né, conhecida como mecânica quântica, que é uma área que vai estudar aí o comportamento do sistema físico nas dimensões mais reduzidas, né? Vai estar mais dentro das moléculas, né? Átomos, partículas subatômicas que a gente vai conhecer a partir de agora, tá? Então, primeira definição importante, o que vem ser uma grandeza física, né? O que é uma grandeza física, né? É tudo aquilo que podemos medir. Tudo aquilo que nós podemos medir é uma grandeza física. O que a gente precisa entender também é que quando a gente fala de medir, a gente está fazendo o quê? Uma comparação. Existe um padrão, né? Por exemplo, 1 metro tem um padrão, 1 quilograma tem um padrão. E quando a gente fala em medição, a gente está comparando com esses padrões. Tá? Então, medir nada mais é do que comparar. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Medir significa comparar. Medida que utilizamos como referência para comparação é chamada de unidade de medida. Então nós temos as grandezas físicas, que é tudo aquilo que pode ser medido. Nós temos uma unidade de medida, que é aquilo que vai ser comparado com essa grandeza. Tudo bem? Com a ideia de facilitar as relações entre povos para criar um sistema internacional de unidades, né? Principalmente nas questões comerciais, né, é necessário que se fale a mesma língua, além de ser a mesma língua em termos do inglês, do português, do espanhol. A gente precisa também de falar da mesma língua no sistema de medidas. Daí a importância do sistema internacional, ok? Nós temos aqui basicamente 7 unidades, tá, que formam a base do sistema internacional, e 2 unidades suplementares, de unidades derivadas e de múltiplos e submúltiplos, né? Determinados valores são muito grandes ou muito pequenos que a gente tem que trabalhar com o que a gente chama de múltiplos ou submúltiplos. Então aqui nós temos aqui as unidades do sistema internacional, né? Nós temos aqui o comprimento, né? No comprimento a gente vai trabalhar aqui com o metro, né? Então aqui, ó, comprimento, unidade de medida de comprimento é o metro. E esse metro, né, que existe um padrão, ele tem como unidade de símbolo o m, tá? Então é importante que a gente comece a relacionar essas unidades. Então, unidade de comprimento no sistema internacional é o metro. Unidade de medida de massa no sistema internacional, quilograma, que vai ser indicado por kg de quilograma. Tempo, unidade de tempo. Então, massa nós já vimos, unidade de tempo é o segundo, vai ser indicado pela letra S. Nós temos minuto, horas, dias, semanas, meses, anos, né? No sistema internacional é o segundo. Temos aqui a corrente elétrica, que a gente vai estudar lá na parte de eletricidade, que é o ampere. Ampere, né? Ampere, que é indicado pela letra A maiúsculo. Por que é indicado pela letra A maiúsculo? Porque o ampere é o nome do camarada que desenvolveu essa parte da eletricidade, da corrente elétrica, tá? Então, quando a gente vai... A regra geral é que a unidade seja composta por uma letra minúscula, tá? E se escreve ela com letra minúscula. Mas quando eu tenho o nome da pessoa, eu coloco a letra maiúscula. Tudo bem? A unidade é escrita com letra minúscula, mesmo sendo o nome da pessoa, mas a unidade aqui, o símbolo dessa unidade, ela é com a letra maiúscula. Temos aqui a temperatura termodinâmica, né, que é o Kelvin, que é a escala absoluta, né, que a gente indica pela letra K, né, maiúscula. Quantidade de matéria, né? Vocês vão ver muito isso na parte de química também, né? Que é o mol, né? A unidade é o mol também. E temos aqui a intensidade luminosa, que é o candela. E a unidade é o CD. Então essas são as primeiras, são as 7, né, unidades base. Nós temos 2 aqui suplementares, né? Que é o ângulo plano, né? Um ângulo plano aqui, que é o radiano, né? Está relacionado com o raio, né? Da circunferência.
e indicado por rad. E temos o ângulo sólido que é o esferro radiando. Não é muito utilizado, mas ele faz parte do sistema internacional. Tudo bem? Esterradiano ou esferro radiano. É a unidade de medida padrão do sistema internacional para quantificar os ângulos sólidos, né? Então vou colocar aqui uma figura para vocês entenderem aqui o que está se referindo. Olha aqui, ó, a figura, tá? Nós temos aqui uma circunferência, tá? Cujo valor da área aqui é de 1 metro quadrado, tá? Então é específico, né? 1 metro quadrado. Então nós temos aqui o ângulo que vai ser medido em esferro radiano. Tudo bem, gente? É bastante informação, a gente vai caminhar depois aos poucos dentro de cada unidade, tá? Então vamos lá. O que nós temos agora? Outras unidades de medida, né? Nós temos a milha, né? Uma milha corresponde a aproximadamente, né, 1.852 metros. Temos uma polegada, que é 0,0254 metros. E temos aqui uma jarda, que corresponde a 3 pés, que equivale a aproximadamente 0,9144 metros. Notem que está tudo aqui dentro do sistema internacional, até o angstrom, né? Até o angstrom, que nós temos aqui 10 a menos 10 metros. E aqui nós temos um ano-luz, né? Apesar de aparecer aqui, ó, ano, tá? Isso aqui não é tempo, é unidade de medida de espaço percorrido, distância percorrida. É o que a luz percorre em um ano, tá? Em um ano, com a sua velocidade, que pode ser 300 mil quilômetros por segundo, que vai dar esse valor aqui, 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros, como pode ser 3 milhões de metros por segundo, tá? Nesse caso aqui foi colocado em quilômetros por segundo, certo? Então vamos lá, outras grandezas, né? Essas grandezas aqui que eu vou apresentar agora são as grandezas que não têm unidade. Como é que eu não tenho unidade? Toda vez que você faz uma referência, uma relação entre duas unidades iguais, as unidades elas se cancelam. Então essas grandezas passam a ser grandezas sem unidade. Tá? É uma grandeza adimensional. Ok? Olha o exemplo aqui. Ó. Nós temos a densidade relativa. Densidade relativa é a densidade do corpo dividido, né, pela densidade da água. Essa densidade relativa é de um corpo em relação à água. Existem outras, tá? Então, quando eu pego a densidade do corpo em quilograma por metro cúbico, que é a unidade de densidade, e divido pela densidade da água, que é o quilograma por metro cúbico também, então o que acontece aqui? Divisão de coisas iguais vai me dar a unidade. E eu não tenho. Então, se eu tivesse os valores aqui, eu vou ter um valor na frente, mas em relação de unidade, é unidade. Unidade adimensional. Tá? Os valores aqui foram simplificados. Tudo bem? Então a unidade da densidade é quilograma por metro cúbico. Se dividirmos os valores de densidade, devemos fazer o mesmo com as unidades. Né? O que se faz com o cálculo dos valores numéricos, a gente tem que fazer com as unidades também. A gente vai ver isso mais à frente, quando a gente estiver fazendo estudo adimensional ou dimensional, né? O estudo dimensional, que a gente vai trabalhar com as unidades. Tá ok? Bom, unidades básicas, né? A gente tem então medidas de comprimento, que está aqui, né? Todas elas no sistema internacional, aqui embaixo, né? Tudo transformado em metros, né? Então nós temos aqui o quilômetro, que é um múltiplo do metro, né? Então quilômetro é 1.000 metros pode ser colocado como 10 a terceira. Aqui nós temos um hectômetro, o hectômetro também é um múltiplo do metro, né? Um hectômetro corresponde a 100 metros, está aqui. Temos aqui um decâmetro, né? Que é 10 metros, também múltiplo do metro, então 10 a primeira. Aí nós temos os submúltiplos, né? Decímetro. Um decímetro é 0,1 metro, 10 a menos 1. Um centímetro, você pega 1, né? Divide por 100, que é o quanto tem no metro, né?
fica 0,01 metro, então é 10 a menos 2 metros, e 1 milímetro, que corresponde a 10 a menos 3 metros. Tudo bem até aí? Tranquilo? Medida de massa. Então nós temos aqui, lembrando que o padrão do sistema internacional é o quilograma. Então nós temos aqui um hectograma, indicado pela letra HG, tá? Um hectograma é 10,1 kg, então é 10 a menos 1 kg, é um submúltiplo, né? Um decagrama, né? Deca é 0,01 kg, então é 10 a menos 2 kg. Temos o grama, né? 1 grama equivale a 0,001 kg, né? Divide por 1000, né? Em 1 kg nós temos 1000 gramas, então fica 10 a menos 3. Decigrama, DG, vai ficar 0,0001 kg, que é 10 a menos 4. E o centigrama, 10 a menos 5. E o miligrama, né? 1 miligrama corresponde a 10 a menos 6 quilograma. Tudo bem até aí? Temos outras unidades, né? De massa, né? Lembrando que estamos falando de massa. Uma tonelada, né? Equivale a 1000 kg, né? Uma tonelada de massa a gente pode colocar até como um K, né? Um K é o quê? É 1000, tá? Quilograma. Então seria a mesma coisa que 1000 kg. Lembrando que toda vez que aparecer o K nas unidades da física, está se referindo a 1000, tá? Uma libra, né? Então aqui 0,45 kg. O slug, que é uma unidade americana, né? 14,6 kg. Unidade técnica de massa e unidade de massa atômica. Então nós temos aqui outras unidades. Umas são mais utilizadas, outras menos utilizadas. Tudo bem até aqui? Medidas de tempo, né? Então nós temos aqui, só voltar um pouquinho. Medidas de tempo, minuto, hora, dia e ano, né? Só que só tem uma pequena parcela, né? Então cada minuto corresponde a 60 segundos. Uma hora, tá? Uma hora, para mim chegar esses 3.600 segundos, o que eu faço? Eu pego uma hora, eu multiplico por 60, que é o que tem de minutos, né? E depois eu multiplico por 60 novamente, que é a quantidade de segundos que tem em um minuto. E isso aqui vai nos dar os 3.600 segundos. Correto? Agora aqui, ó, um dia quantos segundos tem? O que a gente faz para chegar nesse valor aqui? Ó? A gente pega a quantidade de horas, então nós temos 24 horas, certo? Então eu posso pegar essas 24 horas e multiplicar direto por 3.600. Ó. Aqui, ó, uma hora corresponde a 3.600 segundos, tá? Então eu vou multiplicar direto por 3.600. Isso vai nos dar os 86.400 segundos. Tranquilo? E aí um ano, né? Um ano são 365 dias. Aí eu pego 365 dias, multiplico pela quantidade de segundos que tem em um dia, que é 86.400, e eu vou chegar nesse valor aqui. Fácil, né? A gente só precisa ir treinando para a gente poder memorizar isso aí, e no final do processo vai ficar indutivo e vai ficar bastante tranquilo. Tá ok? Legal? Bom, os múltiplos, vamos falar dos múltiplos agora, né? Então nós temos aqui elencado alguns múltiplos. Muitos são utilizados no nosso dia a dia e a gente nem relaciona isso com a palavra de múltiplos, né? Então nós temos aqui, ó, tera, que é 10 a 12 trilhão, aqui, ó. Temos o giga, o mega, o quilo que eu falei, né, que equivale a 1000, né? Então qualquer unidade pode ser trabalhada com esses símbolos aqui, com esses múltiplos. Temos aqui os valores menores, que seriam os submúltiplos, né? Que é o DS, o cent, o mili, né? Temos aqui o micro, o nano e o pico. São todos submúltiplos. Esses aqui, principalmente micro, nano
E pico, ele vai ser bastante utilizado na física, tá? Então vamos lá. A gente vai dar uma paradinha por aqui, né? O próximo tópico nosso vai ser notação científica, tá? Peguem o material que vocês têm em mãos, né? Os livros que vocês têm em mãos, vão nesses itens e façam uma releitura, assistam o vídeo novamente, tá? Para que essa nomenclatura passe a fazer parte do dia a dia e que a gente consiga aí progredir no nosso curso de forma mais tranquila, tá? Uma coisa que eu gostaria de lembrar, né? Vocês conseguem, se vocês quiserem, vocês vão longe com qualquer disciplina, tá? E uma coisa que eu digo sempre, né? Estudar sempre vale a pena, tá? Estudar sempre vale a pena. Segue em frente que vocês vão conseguir. Tenho certeza disso. Então, daqui a pouco a gente começa um novo item.